perdão de Deus e vou vivendo aqui sem justificativas, sem apologia, sem discursos vãos. Vou vivendo aqui em paz e harmonia com meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros. Então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Se acostume comigo. Se acostume comigo. Eu estou liberto no poder de Deus. Vou vivendo aqui e sou sua testemunha, sem a velha vida que me aprisionou. Vou vivendo aqui nas asas de sua graça que me alcançou. Me tirou o peso, o perfeito amor, lançou fora o medo. Então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Você não vai sozinho e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Também vou subindo pra ver o Rei. Se acostume comigo. Se acostume comigo. Então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Se acostume comigo. 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 Eu tome posse do perdão de Deus e vou vivendo aqui sem justificativas, sem apologia, sem discursos vãos. Vou vivendo aqui em paz e harmonia com meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros. Então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis.
pra ver o rei. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Acostume comigo, fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Oh, se acostume comigo. Do perdão de Deus e vou vivendo aqui sem justificativas, sem apologias, sem discursos vãos. Vou vivendo aqui em paz e harmonia com meus irmãos e comigo mesmo. O amor de Deus apagou meus erros. Então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Eu também sou filho do Rei dos Reis. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Oh, 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 oh. Se acostume comigo. Estou liberto no poder de Deus. Vou vivendo aqui, que sou sua testemunha. Sem a velha vida que me aprisionou. Vou vivendo aqui, nas asas de sua graça que me alcançou. Me tirou o peso, o perfeito amor. Lançou fora o medo. Então olhe bem pra mim, se acostume comigo. Você não vai sozinho e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim, se acostume comigo. Também vou subindo pra ver o rei. E aí, desbravadores, bom dia! Como vocês dormiram? Eu espero que bem. Vocês já merendaram? Fizeram o culto matinal de vocês? Espero que sim, hein? Estamos de olho. Diferente das outras lives, a gente vai enviar um desafio para vocês agora, porque tem alguns desafios que vocês precisam cumprir durante o culto.
Deus. Eu fugirei das tentações ao meu redor, e o nome do meu Senhor glorificarei. Oh, oh, desbravador inabalável, não foge à luta incansável. Desbravador inabalável, eu sempre serei. Oh, oh, desbravador inabalável, não foge à luta incansável. Desbravador inabalável, eu sempre serei. Assim como foi José, eu quero ser também. Passar pela prova e ser fiel a Deus. Eu fugirei das tentações ao meu redor, e o nome do meu Senhor glorificarei. Oh, oh, desbravador inabalável, não foge à luta incansável. Desbravador inabalável, eu sempre serei. Oh, oh, desbravador inabalável, não foge à luta incansável. Desbravador inabalável, eu sempre serei. Inabalável, pra sempre eu serei. Inabalável, pra sempre serei. Desbravador inabalável, não foge à luta incansável. Desbravador inabalável, eu sempre serei. Oh, oh, desbravador inabalável, não foge à luta incansável. Desbravador inabalável, eu sempre serei. Oh, oh, desbravador inabalável, eu sempre serei. Oh, oh, inabalável, eu sempre serei. Informativo Mundial das Missões. Ajudante do Professor, Parte 2. Essa é a segunda parte da história de Bold, o primeiro pastor adventista nascido na Mongólia. Na semana passada vimos que Bold tinha 13 anos quando seu pai faleceu, e ele foi buscar ajuda emocional com um líder religioso local. As pessoas faziam fila para ouvir os conselhos desse líder, também conhecido como professor. Sua fonte de respostas era um livro sagrado escrito em tibetano. O problema é que o público não entendia tibetano. Quando chegou a vez de Bold, ele perguntou por que seu pai havia morrido, e o professor não teve respostas. Mesmo assim, Bold ficou impressionado com o professor e pediu para ele o ensinar aquela religião. O sacerdote aceitou, e Bold foi morar com ele por 2 anos, onde memorizou todos os principais textos daquela religião. Bold se tornou um menino prodígio, e ele quase foi para o mosteiro da denominação, mas acabou não dando certo. O rapaz voltou para a casa de sua mãe, voltou a estudar na escola regular, e percebeu algumas diferenças. Seus 2 anos naquela religião pelo menos limparam sua mente e o deram facilidade para completar as tarefas escolares. Ao final do ensino médio, Bold já falava 2 línguas, mongol e russo, e decidiu aprender inglês. Para isso, sua irmã sugeriu que ele frequentasse umas reuniões feitas por uns americanos na cidade. Quando Bold soube que eram reuniões cristãs, ele falou que a Mongólia já tinha uma religião.
mas por curiosidade ele decidiu visitar as reuniões no sábado de manhã. E essa história será concluída na próxima semana. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de recreação infantil para compartilhar o Evangelho em Ulaanbaatar, Mongólia. Sejamos liberais. Sua lei, eu vou anunciar que Cristo irá voltar, enfim para o céu nos levará. Por sua graça, serei puro, bondoso e leal, irei aonde Ele mandar. Desbravadores, loucos por Jesus, nós somos todos, salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar que em breve nosso Rei voltará. Desbravadores, loucos por Jesus, nós somos todos, salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar que em breve nosso Rei voltará. Chamado de louco, guardarei no coração sua lei. Eu vou anunciar que Cristo irá voltar, enfim para o céu nos levará. Por sua graça serei puro, bondoso e leal, irei aonde Ele mandar. Desbravadores, loucos por Jesus, nós somos todos, salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar que em breve nosso Rei voltará. Desbravadores, loucos por Jesus, nós somos todos, salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar
coração sua lei. Eu vou anunciar que Cristo irá voltar, enfim para o céu nos levará. Por sua graça serei puro, bondoso e leal, irei aonde Ele mandar. Desbravadores, loucos por Jesus nós somos todos, salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar que em breve nosso Rei voltará. Desbravadores, loucos por Jesus nós somos todos, salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar que em breve nosso Rei voltará. Chamado de louco, guardarei no coração sua lei. Eu vou anunciar que Cristo irá voltar, enfim para o céu nos levará. Por sua graça serei puro, bondoso e leal, irei aonde Ele mandar. Desbravadores, loucos por Jesus nós somos todos, salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar que em breve nosso Rei voltará. Desbravadores, loucos por Jesus nós somos todos, salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar que em breve nosso Rei voltará. Somos todos salvos pela cruz, juntos iremos ao mundo anunciar que em breve nosso Rei voltará. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje. Uma diferença na sociedade. Eu sempre sonhei em ajudar as pessoas, espalhar amor e fazer diferença na sociedade. Eu achava que as pessoas que mais precisavam de ajuda eram aquelas em situação de pobreza, mas desde que eu vim aqui do outro lado do mundo servir como voluntária, eu percebi que esse meu modo de pensar era bem equivocado. Eu servi por 3 anos na Tailândia em uma escola adventista internacional e agora sirvo no Camboja em um centro de influência, ambos como professora de música. E aqui a gente lida com realidades bem opostas. A gente vê sim pessoas que precisam de roupas, alimentos, medicamentos, mas as instituições nas quais eu trabalho lidam com a parcela mais rica da cidade. Aparentemente, parece que meus alunos têm tudo, mas eu percebi que uma realidade une tanto os ricos como os pobres. Muitos vêm de famílias disfuncionais, têm problemas de comportamento. Todos eles têm a necessidade de amor, de compreensão e de serem aceitos. Às vezes aquele aluno que mais perturba minhas aulas é aquele que mais precisa de amor, atenção e carinho. Aqui, cada gesto, cada detalhe conta. Uma simples oração que a gente faz no começo da aula, todos os dias, e se a gente esquece, os alunos me cobram.
ou fazer amizade com alunos de escolas aqui perto, que muitas vezes no horário da aula eles vêm ao nosso centro só para passar tempo. Aqui eu aprendi a falar de Jesus muito mais por ações do que por palavras, em pequenos gestos de amor, em que os corações se abrem também para conhecer Jesus. São sementinhas que o Espírito de Deus vai plantando. Por isso a gente continua trabalhando aqui e a gente conta com a ajuda daqueles que talvez não podem estar aqui presencialmente como voluntários, mas podem ajudar com seus dízimos, ofertas e doações a manter projetos como esse que eu trabalho funcionando. O centro de influência que eu trabalho aqui no Camboja é mantido pela Igreja Adventista, principalmente com os dízimos e ofertas de irmãos fiéis de todo o mundo. Aqui a gente impacta a sociedade com a mensagem de saúde, com um restaurante vegetariano, com uma academia de ginástica. Temos também uma escola de idiomas e uma escola de música onde eu trabalho. Também abrimos uma escola bíblica para formação de obreiros bíblicos e professores. E também queremos expandir essa escola para que se torne uma universidade no futuro e também abramos a possibilidade de estudantes estrangeiros que têm dificuldade de seguir a Jesus no país deles, para que venham estudar aqui. Tudo isso é possível pela colaboração de irmãos fiéis ao redor do mundo. Muito obrigada e que Deus abençoe em sua fidelidade. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Povo de Deus, crianças, jovens, homens e mulheres e aqueles que nos acompanham, Deus nos abençoe e abençoe as nossas famílias também, amém? Tem um gesto humano, simples, mas é muito poderoso. Porém, esse gesto não tem valor se ele for roubado, nem dá para ser vendido, nem emprestado. Ele só tem graça quando é doado de graça. Sabe do que eu estou falando? De um gesto humano poderoso chamado sorriso. Dá uma olhada para o lado e vê se essa pessoa pode ganhar um sorriso. Porque para você ganhar, você primeiro precisa doar. Está vendo aí? Por favor, olha para quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás de você. Estenda a mão, deseja uma boa noite, uma semana feliz, abençoada. Quem sabe é um amigo que você não conhecia ainda, está conhecendo agora. Olha a bênção que temos quando adoramos a Deus, né? É maravilhoso estarmos juntos. Essa é uma semana especial aqui na Igreja Adventista de Águas Claras. E nós iniciamos essa caminhada ontem. O tema está sempre diante de nós, a última batalha. É uma lembrança simples dessa guerra que nós temos no nosso coração entre o bem e o mal, né? Hoje nós continuaremos o mesmo tema, a última batalha, mas com outra ênfase. E como eu disse para aqueles que vieram, cada noite nós teremos um testemunho. O de hoje é diferente, porque eu não vou falar, não vou contar. Imagens falam mais do que palavras, né? Para você entender o contexto, esse vídeo ele não está na internet, não está no YouTube, você não encontra ele porque ele é um testemunho sincero e muito informal. Aqui em Brasília nós temos a sede da Igreja Adventista para toda a América do Sul, chamada Divisão Sul-Americana, e alguns aqui trabalham lá. E estava acontecendo algumas reuniões na divisão para os 8 países da América do Sul. E era a despedida de um pastor brasileiro que trabalhava nos Estados Unidos, hoje ele está na Coreia do Sul, chamado pastor Jonas Arraes. E ele veio aqui para fazer a despedida do Brasil, estava saindo já da Conferência Geral, e a esposa não pôde vir, ela estava na África. E ele estava falando para a gente aqui em Brasília, numa reunião pequena, para líderes. E ela ligou para ele. E o celular dele estava no mudo, como a gente deixa, né, nesses momentos, ele não pôde atender, mas ela deixou uma mensagem. É uma mensagem de uma esposa para um marido, mas a mensagem foi tão impactante
que ele ficou muito tocado e ele pediu permissão para ela para apresentar essa mensagem para nós. E era só um áudio. E eu falei com ela, junto com outros colegas, e dissemos, olha, você pode ceder algumas imagens que podem ser apresentadas, porque o que você falou, ela disse, eu nem sei se eu posso repetir, pastor, mas pode usar sim. Então eu quero convidar você para dar uma olhadinha do outro lado, porque eu sei que alguns de nós estamos aqui hoje, e às vezes nós reclamamos, né? Da nossa situação, da família, de alguém, de nossos amigos, das batalhas que enfrentamos, da luta que carregamos, mas dá uma olhada agora e veja o que está acontecendo aqui do outro lado, no continente africano, né? Se puder desligar as luzes um pouquinho só, mas eu acho que a imagem da tela dá para você ver tranquilamente. Vamos ver esse vídeo aí, ele é um testemunho simples, mas impactante do que acontece na África. Jonas e Raquel, primeiro, parabéns pelo programa e estou feliz que você também. E descansado e com energia. Segundo, eu não estou sofrendo, mas Burundi vai ser um lugar que não vai dar para esquecer. A pobreza é extrema. É o primeiro lugar que eu vou falar onde tem, não é mulher, crianças e mais crianças, sim, com roupa rasgada carregando lata d'água e eles não têm o que comer. Como você vai falar com todos eles na porta, sem comida e sem roupa? Você não tem ideia o que é aqui. Você não tem ideia. É triste, é doído. E a comida é difícil até para nós. O maior problema aqui é comida. É fome. Não tem dinheiro, não tem roupa. Não tem aquelas criancinhas tudo descalça, doente. Tudo na janela, tudo na porta. Não tem esperança, Pai. Só Jesus voltando. E não tem como ajudar todo mundo. Não dá para explicar. Mesmo assim, a igreja move e a gente não sabe. Agora, o Burundi precisa de ajuda. Definitivamente. Não é nem porque a União não trabalha. Não tem como vencer a guerra que deixou o país sem força. E a igreja aqui, e o problema das mulheres terem muitos filhos, sem educação. Só 20% dos membros da igreja em Burundi sabem ler e escrever. Não tem livros. Os pastores sem treinamento, as esposas dos pastores pobres. Mas a dor é imensa. Não tinha comida para as mulheres ontem. 100 mulheres sem comida, porque a farinha de mandioca que eles compraram tinha areia, por causa da corrupção. E eles devem ter comprado em lugar ruim. Ficaram com fome e eu comi. Como é que eu tenho coragem de subir para um púlpito e pregar? Jesus então multiplicava o pão para dar para os pobres. E eu não tenho isso. Não é fácil, Jonas. A minha realidade com mulheres é muito diferente da dos homens. Não tem como você separar emocionalmente, mas a dor é imensa. E eu falo com Deus brava hoje, eu falei. Para entender meus sentimentos e a miséria. Entendeu? Mas eu sei que amanhã vai ser melhor. Liguei para a Heather imediatamente. E o Ministério da Mulher está mandando $1.500 para cá, para essa reunião, porque eu falei, pode botar comida amanhã na mesa. Pode comprar comida, porque para alimentar as 100 mulheres são $240 por dia. $240 que você compra uma mala. E você alimenta as mulheres com mandioca e amendoim. Você sabe o que é isso? Aí eu vejo a fartura em Sudamérica, em outros lugares. O mundo para eles está muito longe. A gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A miséria é muito grande no mundo. E não ficar em cima da riqueza. É triste, mas a minha noção de fortuna e miséria mudou muito. E estou deixando minha roupa para trás e vou mandar roupa para essas crianças aqui de algum jeito. Mandar aqui umas 4 malas de roupa para essas criancinhas aí desse colégio que não tem nem cama, nem banheiro, nem cadeira para sentar. E eu comendo lá, porque eu não posso quebrar a cultura. E aquele monte de mulher sem comida. Não dá, Pai. Mas Deus está dando força, tá bom? Aproveita tudo de bom aí na divisão sul-americana, porque aqui os pastores não têm nem o que comer, ok? É uma realidade brutal em Burundi, brutal.
E eu não estou exagerando nem um pouco. Ok? Você ia ficar de coração partido, eu não sei o que você faria. Tem que ter muito sangue frio para não se deixar ser tocado. Muito sangue frio. Mas eu sei que o inimigo se aproveita disso. Eu cheguei faz 2 horas, o sábado foi enorme, foi tudo uma bênção. E as coisas têm muita ginástica para lá e para cá, mas está dando tudo certo. O público é muito simples e você tem que falar simples. Então, sem problema, Deus tem sido bondoso conosco. Não tem água aqui. A água, os menininhos pobres vêm tudo me pedir água que eu tenho na mão. Todos vêm. Eles não querem água, eles querem o boro, o vazio para botar água suja dentro. Então, todo vazio eu vou dando para eles, aí vem outros pedir. E assim vai, mas assim, é aquela história da estrelinha. Você ajuda um, pelo menos jogou a estrelinha no mar de novo, faz a diferença para um. Mas ninguém está dando dinheiro aqui do bolso, nada disso. O único dinheiro que eu vou dar é para o tradutor. E esse é um compromisso que eu fiz desde o início. E amanhã vai ter comida. Eu falei para comprar fruta, para comprar coisa, porque o dinheiro está chegando terça-feira. Então é isso, pai. $240 para as mulheres comerem. No chão, sem garfo, sem faca, sem prato. Elas põem a mão no pote. E você precisa ter sangue frio e racionalizar. Mas eu fico pensando, o que Jesus faria? O que Jesus faria aqui? Largaria todo mundo para trás? Todo mundo doente? Sem comida? Dureza, pai. Um beijo para você, pai. I love you. O dinheiro de Deus deve ser usado não apenas na vizinhança imediata, mas nos países e ilhas longínquos. O objetivo da gente dar uma olhadinha nisso aí agora, junto com você, não é apenas impactar o nosso coração e mexer com a nossa sensibilidade, mas algumas dessas pessoas lá fizeram algumas perguntas para a irmã Raquel, né? Ela perguntou, é verdade que no Brasil as mulheres têm mais de 2 pares de calçados? Outra criança perguntou, é verdade que no Brasil as crianças comem 3 vezes por dia? E o pastor perguntou, é verdade que no Brasil as igrejas têm bebedouro com água para todo mundo? Gente, todos eles, assim como eu e você, são filhos e filhas de Deus. Algumas pessoas ficam tão impactadas que a gente tem vontade, né, de ajudar e de tentar mudar esse cenário, de tentar mudar essa realidade, né? Faz parte da nossa sensibilidade. E o objetivo aqui agora, ao abrir a palavra de Deus hoje à noite, é justamente lembrar que estamos na última batalha do bem contra o mal, né? E essa semana nós vamos entender um pouquinho por que tanta gente sofre, por que os inocentes sofrem, por que o mal parece prosperar se a gente quer fazer o bem. E hoje eu quero abrir a Bíblia com você em mais um texto bíblico. Nós não vamos trabalhar em muitos textos, cada noite nós vamos trabalhar um texto bíblico, né? Aqueles que gostam de pregação bíblica sabem que uma regra simples para qualquer pessoa entender a palavra é, primeiro, lê o texto, depois, explica o texto, e antes de sair para casa, aplica o texto. Simples, né? São regras da pregação que servem para todos nós, crianças, jovens e adultos. Leia o texto, explica e aplica. Dá para lembrar aí? Dá para lembrar? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Ler o texto. Segunda coisa, explicar o texto. Explicar segundo a Bíblia, não aquilo que eu penso, que eu gosto, que eu entendo, né? A nossa religião hoje é tendenciosa ao achismo. Eu penso, eu acho, eu gosto, eu quero que seja assim. Não, nós vamos ver o que a Bíblia diz, né? Ler o texto, explicar o texto e, por último, aplicar o texto. E para fazer isso de maneira muito coerente, os professores de pregação dizem que todo bom pregador tem que seguir 3 regras. Primeiro, fale em pé para ser visto. Então, aqui, a Igreja de Águas Claras tem essa plataforma, ajuda, e no meu caso, eu nem posso contar a história, né, quando eu era pequeno, porque eu não cresci muito, vocês percebem, né? Mas aqui ajuda, vocês podem me ver. Então, a primeira regra, quando você for falar em algum lugar, coloque-se em pé, né? Fale em pé para ser visto. A segunda regra dos bons oradores é, fale alto, não precisa gritar, mas fale alto para ser ouvido. Qual é a segunda? Quando você for falar lá no teu trabalho, em casa, não precisa gritar, mas fale num tom que todos escutem. Então, fale em pé para ser visto, fale alto para ser ouvido. E sabe qual é a terceira? É muito legal a terceira. Fale pouco para ser simpático. Porque quem fala muito, por mais que tenha conteúdo,
por mais que traga coisas bem substanciosas, você cansa, é verdade ou não é? Falar muito, Jesus seguiu essa regra, ele é maravilhoso quando fala. O apóstolo Paulo era um imitador de Jesus, e ele fazia isso de maneira muito coerente, muito forte, impactante. Os grandes pregadores da Bíblia fizeram isso, né? E até o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é tão famoso, se você for fiel e perceber, você vai ver que Jesus dividiu em etapas ali, né? Falava e trazia lições preciosas em sermões separados, mensagens diretas, objetivas. Por isso a mensagem de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, em um texto só, capítulo 5, vamos lá. É um texto tão bonito que vale a pena a gente gravar no coração hoje à noite e deixar ele na memória, né? Efésios capítulo 5, esse livro, a carta de Paulo aos Efésios, ele foi escrito aí mais ou menos entre o ano 60 a 62, segundo os pesquisadores. Paulo estava possivelmente na prisão, e mesmo numa circunstância bem complicada, ele escreveu uma carta animando, fortalecendo. Não era uma carta de autoajuda, motivacional, não. Era uma carta de fé no meio dos problemas, uma carta de esperança no meio das dificuldades. É o que eu e você precisamos hoje, né? Nós não precisamos de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto, né? Porque Deus, ele não melhora a vida de ninguém, ele transforma a nossa vida, é isso que ele quer fazer. E falando nisso, nós hoje cantamos aqui com o Ministério de Louvor algumas canções, né? Você lembra que eles cantaram com a gente Maior que Tudo, depois eles cantaram a música e nós cantamos junto, Vencendo Vem Jesus. E eu estava ali atrás junto com as pessoas cantando, e alguns bem animados, gente que se emocionou cantando essa canção. E de vez em quando é bom a gente lembrar de uma coisa, sabe? Quando a gente sai de casa e vem para a igreja, para um culto, para que a gente vem? Para celebrar a adoração. Quando tem batismo, e hoje tem um lindo batismo, mais um, ontem tivemos 4 aqui, hoje temos mais um batismo. Então, no culto celebramos a adoração, lembra aí? No batismo celebramos a conversão. E quando tem uma semana de oração como essa, quando tem uma santa ceia ou uma vigília, a gente celebra a consagração. Sabe aquela necessidade no íntimo da tua alma que você tem de ter um casamento melhor, de ter um trabalho mais realizado, produtivo? Aquela sensação que você tem lá no íntimo da sua alma de viver bem, de ser feliz, de fazer a coisa certa. É isso que queremos pedir a Deus nessa semana junto com você. Por isso, quando a gente vem para o culto, celebramos a adoração. No batismo, a conversão. E numa semana de oração, celebramos a consagração. Não esqueça. Essas 3 coisas se unem quando adoramos a Deus, em espírito e em verdade. E ao ler a Bíblia, a palavra de Deus, eu quero convidar você hoje para ler esse texto agora, de uma maneira direta, simples, mas por favor, a voz pode até ser minha, né? Mas a palavra é de quem? É de Deus. Quando você está com fome, muita fome, você sente fome aonde? O que acontece com o estômago? Começa a fazer barulho, né? Alguém disse lá atrás, na boa linguagem, começa a roncar, né? E se você vê aquela comida saborosa, aquela que você gosta, falando nisso, tem um lanche aí daqui a pouco, não vou demorar, viu? Inclusive, o pastor Aquino é amigo do pastor Vanderlei, ele foi convidado para fazer uma programação quando passou de viagem, e ele empolgado, ele disse, olha, eu quero visitar antes de pregar para conhecer alguém, uma família da igreja, né? E ele foi visitar uma irmã e já era 11 da manhã, e ele ficou ali um pouquinho, ele pensou 11 da manhã, o pessoal vai almoçar, então fico por aqui, então de repente já almoça com a família, né? E aí deu 11h30, 11h45, meio-dia, e a irmã ia na cozinha e voltava, e ela foi na cozinha e a filhinha dela veio, menina engraçada, simpática, sorridente, falante, e o pastor perguntou assim, vem cá, que horas que vocês almoçam aqui? Aí a meninazinha disse, pastor, a gente almoça aqui 11h30, mas a mamãe está esperando o senhor ir embora para a gente comer. A mãe ouviu da cozinha, ficou sem jeito, mas o pastor ali descontraiu, né? E eu fico pensando que ainda há pouco eu estava ali na porta e o pessoal do Proas disse, pastor, tem um lanche aqui preparado, mas está com hora marcada também, tá bom? Então pregue aí a mensagem, o pão espiritual, que o pão está aqui preparado para a gente, amém? Então, olha, Efésios 5,14, quando você está com fome, o estômago sente, os olhos veem, aí a boca, quando você está com muita fome, vê uma comida saborosa, aquela pizza, aquela comida que você gosta, e o que acontece com a boca? Começa a salivar, enche de água, né?
Você sente fome com o corpo inteiro, sim ou não? Sim. E a saudade dói ou não dói? Quando você está com saudade de alguém que é importante para você, que você ama, e essa pessoa está distante, e a saudade aperta, dói ou não dói? Fala a verdade. Dói muito. Quem está acompanhando pela internet está confirmando também. Sabe, a saudade machuca, alguns dizem, né? Tem muita música sobre saudade, né? E a saudade, ela é essa palavra forte. Inclusive no espanhol, tem alguns aqui que são de países hispanos, ela não tem a palavra saudade em espanhol, né? É estranhar, né? É uma situação que causa estranheza para a gente, né? Saudade você sente com o corpo inteiro. Os olhos lacrimejam, o nó na garganta, um frio na barriga, a dor que você não sabe onde dói. E quando alguém que você ama já se foi, não está mais aqui, a morte levou, a dor é muito maior. Então eu quero te perguntar, quando você entra numa igreja e abre a Bíblia, quando você abre os lábios para louvar, ou fecha os olhos para orar, como é que você adora a Deus? Está na hora de você ter a consciência de que a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de todas as tuas forças, de toda a tua alma e de todo o teu. Tem muita religião que vocês conhecem que é emoção pura, pula, grita, chora, fala línguas estranhas e tanta coisa, e vivem a emoção, e alguns ainda criticam. Cuidado. Nós não podemos julgar ninguém, o juiz é Deus, a palavra de Deus pode nos dar parâmetros e princípios, mas e aqueles que vivem uma religião puramente racional? Choram diante do time que perde a final, ou de uma novela emocionante, ou de um filme impactante, mas quanto tempo faz que você chorou diante de Deus? Pela tua vida, pelos teus propósitos, pelos teus sonhos, pelo teu casamento, pelo teu projeto de vida, pela tua empresa, pelo teu negócio, chorar colocando diante de Deus, de verdade. Sabe, gente, está na hora da gente ser sincero com Deus. Afinal, Deus perdoa a nossa ignorância, mas não a nossa falta de sinceridade, dizia o pastor Miguel Pinheiro, né? Isso é fato. Deus perdoa a nossa ignorância quando não conhecemos, mas a nossa falta de sinceridade, ela é desonestidade com Deus, né? Quantas vezes você passa um dia terrível, chateado, aborrecido, estressado, aí à noite você se ajoelha e diz: meu Deus, muito obrigado pelo bom dia. Deus sabe, você também, que não foi um dia legal. E à noite, uma noite terrível, complicada, com insônia, você acorda de manhã, aí feliz porque o dia começou e diz: meu Deus, muito obrigado pela boa noite. Que boa noite, não foi boa noite. Seja sincero, diga: Deus, a noite foi terrível, mas graças a Deus acabou. Me dá um dia melhor. A gente precisa ser sincero com Deus. Então, quando a gente for adorar a Deus, eu faço um apelo carinhoso para você: adore em espírito e em verdade. Seja sincero com Deus. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra é de Deus. Religiões são muitas, mas a Bíblia é uma só. E ela é poderosa. E sabe o que ela diz para a gente hoje? Olha aí, Efésios 5, verso 14. Direta e bem clara. Está escrito aí, Efésios 5, verso 14. Pelo que diz, o que diz a Bíblia de vocês? Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E qual vai ser o resultado? Maravilha, amém por isso. Pode deixar a Bíblia aberta aí, e sem cola, sem olhar para a Bíblia, eu vou começar, você vai completar. Desperta tu que levanta-te de entre os, e Cristo te, é o que mais eu quero fazer uma viagem e saber se vai dar certo, uma viagem esclarecida, iluminada. Eu quero fazer um negócio e saber se vai prosperar. Eu quero casar e saber se essa pessoa vai ser a pessoa que vai me completar para a vida inteira. Eu quero fazer uma faculdade e eu quero saber se essa faculdade realmente vai me trazer resultado, sucesso, alegria, resultado de felicidade, de realização. E aí a gente fica: será se eu avanço? Aí está a receita. A receita de Deus é simples: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. E qual vai ser a consequência? Cristo te iluminará. Você quer ter uma vida iluminada, esclarecida? Aí está, desperta, acorda. O chamado na Bíblia para despertamento, ele acontece no Velho e no Novo Testamento. E ele é um chamado claro, direto. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, até anjos, Deus enviou para chamar seus filhos para despertar. Falar em despertar, acordar, o sono físico é bênção, vocês sabem disso. E alguns especialistas aqui na área de saúde sabem
que o sono, ele contribui, colabora, favorece todas as células do nosso organismo, todas, do fio do cabelo ao dedão do pé. Literalmente, nossas unhas são influenciadas pela qualidade do sono, queda de cabelo, a pele, ruga, celulite, as mulheres gostam disso, né? Ou gostam de não ter isso, né? Os homens que querem desenvolver músculo, o músculo não se desenvolve lá na academia, lá você fortalece, ele desenvolve quando você tem um bom repouso, é no repouso, e você sabe disso, alguns são especialistas nisso aqui. Os nossos neurônios, né? Eles são extremamente abençoados quando nós dormimos bem. Ei, presta atenção, dormir bem, não é dormir muito não, tá? Dormir bem é um sono de qualidade. E hoje, a nossa geração, a minha e a tua, sofre muito com o mal da insônia, né? Porque hoje a nossa geração deita e não dorme, dorme e não descansa, acorda e não levanta, levanta e não tem energia para a vida. Nossa geração de hoje precisa de Rivotril para relaxar e de Red Bull para ter energia. É verdade ou não é? E todo mundo, criança, jovem, adulto, adolescente, idoso, né? Eu fui fazer uma visita com a Cleo para um casal bem idoso, eles gostam de viajar o Brasil inteiro. A última viagem agora saíram de Brasília para o interior do Amazonas, de carro. Ele tem mais de 75 anos, e a esposa quase isso, e eles viajam muito, fazendo missão. E eu perguntei para ele, o senhor tem muita resistência, cuida do físico? Ele disse, cuido, pastor, durmo bem, me alimento bem, mas na viagem o Red Bull tem que estar lá. Eu falei, o senhor também? Ele disse, coçou a cabeça, né? Ele disse, infelizmente. Sabe, queridos, essa é a nossa geração. O sono físico é bênção, o sono físico ele fortalece você, inclusive para estudar, para produzir, né? Alguns até fizeram pesquisas sólidas sobre isso, né? Escreveram teses de mestrado e doutorado sobre a qualidade do sono. A bênção que é o sono físico. Agora, o sono espiritual é trágico, é terrível. O sono espiritual, na verdade, a palavra mais clara para descrever é o sono espiritual é uma desgraça na vida do ser humano. E você sabe disso, quer ver? Vamos lembrar da Bíblia, de alguns exemplos clássicos da Bíblia. O homem mais forte da Bíblia, quem é? Sansão. Ele dormiu, cochilou, não na cama, igual alguns gostam, nem numa rede, igual o nortista gosta de cochilar, né? Nem estava no sofá depois do almoço. Ele cochilou no colo da mulher amada. Como era o nome dela? Dalila. Ela cortou o cabelo dele, ele perdeu a força, foi preso, amarrado, furaram seus olhos, morreu. Cochilou no colo da pessoa amada e desgraça, morte. Cuidado, está vendo? Até no colo da pessoa amada é perigoso cochilar. Está aí o exemplo de Sansão. É engraçado, mas é trágico. Na Bíblia tem outros exemplos que até parece filme de terror. Um deles está escrito aí na história dos livros de Juízes, de Reis. Você lembra de um general de guerra chamado Císera? Ele era de um país que até hoje existe, a Síria, e ele estava atacando o povo de Deus, mas aí sofreu perdas na guerra, e ele ficou como fugitivo e tentando ali algum abrigo. Ele chegou na casa, na verdade não é casa, era uma tenda, de um homem chamado Heber e a mulher dele chamada Jael. E Jael recebeu ele muito bem. Ele disse, desesperado, ele disse, eu estou com sede, muita sede, você pode me dar água? Ela disse, melhor do que isso, entra, por favor, senta. E vocês sabem que os árabes, né, ali naquela região do Oriente Médio, eles não usam quase sofá e nem poltrona, cadeira, usam carpete e almofadas. Imagina para quem está cansado, muito cansado, entrar e sentar numa almofada, né, confortavelmente. E ela disse, calma, ela deu água para ele, mas ela disse, eu vejo que você está com fome. Ela deu leite para ele. Ele estava cansado, sentou, sentado, foi alimentado, alimentado, com sono, deitou e dormiu. E vocês sabem o que ela fez, né? Ela pegou uma estaca e atravessou o crânio dele de um lado para o outro. Dormiu, cochilou, morreu. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, acorda. Claro, aqui não é o sono físico, é o sono espiritual. É essa insensibilidade que nós vivemos, essa acomodação da nossa geração. E no Novo Testamento tem um exemplo. Paulo era um pregador motivado, fervoroso, poderoso. Eu admiro, e vocês também. E ele estava pregando numa igreja no 3º piso. Naquele tempo já existiam edificações de mais de um andar, né? E ele estava no 3º piso. E um rapaz não encontrou lugar nas cadeiras. Ele sentou na janela. E ele, cansado, cochilando, ele dormiu e caiu. Alguém lembra o nome desse rapaz?
Eutico, vocês estão ligados, parabéns. Esse era o nome dele, Eutico. Ele caiu de cabeça para baixo e morreu. Graças a Deus, Paulo foi lá, fez uma oração e Deus ressuscitou Eutico, amém? Mas não cochila não, que Paulo não está aqui hoje, tá? Desperta tu que dormes. Eu estou trazendo de uma maneira descontraída para você entender, e o Espírito Santo está falando contigo. Em alguma área da tua vida e da minha vida, nós estamos cochilando. Pastor, quer dizer que o Senhor veio dizer para nós que nós estamos dormindo? Sim. Talvez tem gente aqui que precisa despertar no cuidado da sua saúde física, emocional, espiritual. Se você não cuidar da tua saúde, quem vai fazer isso para você? Se você não cuidar do teu corpo, quem vai cuidar? Tua esposa, teu médico? É você. É um dom que Deus te deu. É um presente, é o teu corpo. Talvez não é o que você gostaria de ter. O ser humano é inconformado, né? Os brancos pegam sol para bronzear e ficar moreno. Os morenos evitam sol para não ficar mais escuro, né? As mulheres que têm cabelo liso faz cachinho para encaracolar. As mulheres que têm um cabelo encaracolado, chapinha nele para esticar, né? O ser humano é inconformado por natureza. Mas sabe, a promessa de Deus é tão maravilhosa que ele diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e os vivos serão o quê? Alguém lembra? Transformados no abrir e fechar. Gente, é o sonho de todos nós. É a maior cirurgia estética de todos os tempos. Sem obesidade, sem celulite, sem ruga, sem cabelo caindo. Já pensou? É isso, e Deus vai fazer isso, sim ou não? E é profecia. Quando a última batalha terminar e Jesus voltar, Ele não vai realizar teus sonhos. Ele vai realizar os sonhos dEle em você, que são mais do que perfeitos e maiores do que os nossos. É maravilhoso. Por isso Ele diz para a gente, desperta tu que dormes. Alguns de nós precisamos acordar, estamos dormindo, acomodados, cochilando, sem cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual. Talvez alguns estão precisando despertar no cuidado da família. Aí fora, no trabalho, etiqueta profissional, na rua, etiqueta social. E ninguém fala de etiqueta familiar. A gente chega em casa, tira o paletó, a gravata, o sapato, fala o que quer, da altura que pensa, do jeito que gosta. E alguns ainda argumentam dizendo, pastor, eu sou sincero, não tenho duas caras, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Vem cá. Quem foi que te disse que a sinceridade te dá o direito de ser cruel? Principalmente com quem você ama, com quem divide a vida com você. Pais e filhos, irmãos, marido e mulher. Desperta tu que dormes. Talvez alguns estão cochilando, dormindo na vida espiritual. Carrega a Bíblia, mas não lê, não alimenta a fé. Sabe que precisa orar, mas não tem tempo, a rotina nos atropela, o tempo nós não temos. Desperta tu que dormes. Muito bem. Pastor, como é que eu sei que eu estou dormindo? Como a mensagem é direta, ela também é didática. Então tem 2 sinais do sono. São sinais físicos, claros, e vocês sabem. A primeira coisa que acontece quando um ser humano está fisicamente com sono, o corpo está carecendo de melatonina. E ela não se desenvolve na claridade, vocês sabem disso. E a primeira coisa que pesa no nosso corpo quando a gente está com sono são os nossos olhos. As pálpebras fecham, o corpo quer relaxar, por isso ele quer diminuir a intensidade da iluminação. E aí, quando você está com sono, pode ser na igreja, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, está com muito sono, por isso que é perigoso dirigir com sono, porque as pálpebras vão pesar, e elas vão querer fechar, e se você não fechar, vai começar a tremer a visão, os olhos, literalmente, né? As pálpebras vão forçar o fechamento. O Espírito Santo está falando contigo? Com certeza. Quando alguém está com sono espiritual, quando alguém está dormindo na vida espiritual, a primeira coisa que a gente perde é a visão. É o marido que está traindo a esposa e achando que é um garanhão, acabando com o casamento dele, com a vida financeira dele, com a moral, com o caráter, com quem ele ama e achando que está se dando bem na vida. Não vê, perdeu a visão. É o jovem que está usando droga, acabando com o seu corpo, deixando a mãe arrasada, o pai indignado, a família toda sofrendo, e ele acha que está bombando e se dando bem, curtindo a vida doidado. Desperta tu que dormes. Quando a gente está com sono espiritual, a gente perde a visão. Mas vamos direto. A segunda coisa que pesa depois dos olhos, quando alguém está com muito sono, é o quê? Você lembra? Pesou os olhos, fecha as pálpebras. A segunda coisa que você não consegue controlar é a sua... Não é assim?
Simples assim. Primeira coisa que a gente perde com sono espiritual é a visão. E a segunda coisa é a razão. Perde a cabeça. É por isso que você tem gente que você ama, conhece, que você vê que a pessoa está fazendo coisa totalmente sem noção, sem razão, e você pensa, como é que pode isso? Desperta tu que dormes. Desperta. Abra os olhos. Peça a Deus a razão. Ser crente é coisa racional, é a melhor decisão que um ser humano pode tomar na vida. É aceitar Jesus, ser batizado e seguir os princípios de Deus. Não tem coisa melhor no universo do que isso. Isso é viver de verdade a vida. Por isso o recado da palavra é: desperta tu que dormes. Muito bem, nós queremos encerrar fazendo um apelo carinhoso para você. Quando eu trabalhei no Amazonas, eu tive o privilégio de trabalhar lá, eu fui para a fronteira, região de São Gabriel da Cachoeira, alguns devem conhecer. Fronteira do Brasil, já perto da Venezuela. Tem muitos militares ali e muitos indígenas. E o irmão que me conduziu, um militar, ele disse: pastor, fale devagar, porque vai ter tradutor, porque as esposas, as mulheres indígenas e as crianças não falam português. Então eles vão traduzir. Fale devagar, por favor. E eu estava falando ali, e na hora, alguém traduzindo. Terminou, a senhora veio e disse: agora o senhor aguarda aqui que vai ter uma comida para todo mundo, para todos nós, e o senhor vai comer com a gente. Eu disse: está legal, eu aguardo. E vieram as crianças, elas não falavam português. E estenderam a mão para mim, e abriram a mão. Quando abriram, eu olhei umas frutinhas vermelhas, lindas, e eles disseram que tinham lavado, né? Mostrou ali uma vasilha com água, e me estenderam, e eu peguei. Quando eu peguei, eles fizeram assim, significa o quê? Em qualquer língua? Para comer, eu coloquei na boca. Mas não era fruta, Camila, não era fruta, viu, Léo? Ardeu, queimou a boca, a língua, os dentes, a gengiva, a bochecha. Eu fiquei desesperado, saiu água dos olhos, um nó na garganta, faltou fôlego, irmãos, era pimenta. Vocês estão sorrindo porque não foi com vocês. Eu fiquei angustiado, e a minha esposa não estava lá na viagem, e eu buscando água, e busquei, tomei água, e lavei a boca com água, e fiquei ali desesperado, sentei buscando respirar ali, ofegante. E elas olharam para mim e saíram sorrindo. Eu não sei a língua deles, mas eu entendi eles dizendo: pegamos mais um. E aí eles se afastaram, a irmã veio com lanche, comida boa, açaí, com creme de cupuaçu, umas frutas diferentes. Todo mundo comeu. Ela perguntou: o que mais o senhor gostou? O que estava mais gostoso? Eu não podia mentir, eu não senti gosto de nada. A língua estava insensível, a boca também. Eu fiquei sem graça, assim, constrangido. Eu disse: eu vou lhe dizer a verdade. Sabe o que aconteceu? Antes da senhora trazer a comida, as crianças vieram e trouxeram uma frutinha, e eu coloquei na boca. Ela bateu a mão na testa e disse: o senhor caiu nessa também, pastor? Isso é uma pimenta que a gente cultiva aqui. A gente até acredita que ela é medicinal. Essa pimenta, ela é muito forte, pastor, mas não vai lhe prejudicar. É o seguinte: eu vou pegar leite, o senhor vai tomar leite, fica tranquilo, que 2 dias passa o efeito. 2 dias. E eu falei: o quê, irmã? 2 dias? Ela disse: 2 dias, não vai lhe prejudicar, 2 dias o senhor vai estar bem. Eu fiquei lá sábado e domingo, comi bem, não senti sabor de nada. Sabe como é o nome disso? Insensibilidade. Meus queridos amigos e irmãos, sabe qual é o recado da palavra hoje? Desperta tu que está na hora da gente pedir a Deus para arrancar de nós esse negócio chamado insensibilidade. Nas ruas de Brasília, nos sinais, vem alguém te pedir dinheiro. Você não sabe se ela precisa comer ou usar drogas. Você não sabe. Você não sabe se ela precisa ajudar a família ou se vai usar para bebida alcoólica. O nosso mundo está insensível a ponto de até as pessoas abusarem da bondade umas das outras. Desperta tu que dormes. A insensibilidade humana hoje está tão cruel que esse aparelho que é para nos conectar está banalizando a violência. Hoje, bem cedo, eu saí para fazer exercício e me deparei com um acidente ciclístico, né? Um rapaz caiu de bike, mas machucou bastante, ele desmaiou pedalando, né? E aí eu vi que enquanto eu parei, um senhor veio me ajudar, e outra mulher também com a criança ali, todo mundo tentando ajudar. Outros vieram com o celular para fazer o quê? Ali já filmando, fotografando, o rapaz todo dilacerado, sangrando, né? Machucou a cabeça, o corpo ali. E aí eu fiquei olhando, que coisa, né?
E enquanto a gente socorria ele, o rapaz foi buscar o carro porque não chegou bombeiros rápido, e ele sentindo muita dor. Eu vi um dos que filmaram dizendo: olha aí, é o que aconteceu, eu vou te mandar agora, mostra aí para a tua galera aí, né? Graças a Deus ele sobreviveu. Falei com ele agora à tarde, ele está bem, está medicado. Mas e naqueles casos que corpos são dilacerados? Aconteceu aqui, não muito distante daqui de Taguatinga, né? O casal, estava a esposa grávida, o caminhão atropelou, dilacerou o corpo da esposa e da criança, e alguém mandou a imagem para a família. E aqui em Águas Claras, a família sentada ao redor da mesa, e o marido olha e diz para a esposa: olha o que aconteceu, ainda mostra para os filhos. Acontece ou não acontece isso nos grupos do WhatsApp? Infelizmente, gente, esse é o mundo que a gente vive. Desperta tu que dormes. Insensibilidade. Sabe, está na hora. Hoje a Elisama disse: eu estou cansada de deixar meu coração insensível. Ela estudou quando criança na escola adventista. Todo dia ela era convidada para orar, ouvia a Bíblia, cantava, e essas mensagens foram ficando na sua mente, no seu coração. Mas ela continuou insensível. Gostava, apreciava, achava bonito, mas não decidia. Até que chegou a adolescência, a juventude, e ela viajou aqui de Brasília, foi para o Pará, terra do açaí, terra boa, né? Nós viemos de lá. E lá ela encontrou algumas pessoas que voltaram a cantar as mesmas músicas e ela gostava. Convidou ela para estudar a Bíblia, e essas coisas encheu o coração dela. E ela ouviu o recado: desperta tu que... Ela não estava cochilando na vida física, ela é uma jovem. Ela não estava cochilando na vida familiar, ela ainda é jovem, né? Tem o sonho de constituir a família. E Deus foi tão bom com ela que ela encontrou um rapaz que tem a mesma fé. E disse para ela: olha, eu já estou nesse caminho, está na hora de você também tomar a sua decisão. Ele está aqui? Como é o nome dele? Nome de evangelista. João, pode vir aqui dar um apoio para ela, mas não vem sozinho, traga aí a mãe, né? A mãe dela está aqui também, uma pessoa muito especial. Uma saudação especial para essa família. Os familiares podem vir também. Olha, na internet tem uma comunidade, uma igreja acompanhando lá no Pará, na cidade de Tucumã. Um abraço para vocês aqui do pastor Sandro, de Águas Claras. Vocês aqui, levantem a mão aí, por favor, povo, dá uma saudação. Tem muita gente acompanhando, né? Porque a mãe do João está lá, né, João? E a igreja toda. Obrigado, parabéns pela presença de vocês. Pastor, fica mais pertinho aí dessa família. Pastor Sandro, a Bíblia diz: desperta tu que dormes. Elisama despertou. Alguns de nós precisamos despertar para cuidar da saúde, para cuidar da família, mas precisamos fazer o que a Elisama está fazendo: despertar para cuidar da fé, entregar-se completamente a Deus. Você vai fazer o voto agora e nós faremos o batismo. Que esse é um momento de alegria para essa igreja. Nós temos hoje a satisfação de entender que Deus está conduzindo a cada um de nós. E eu espero que aqui dentro hoje, aqui do culto, a você que está em casa, tenham pessoas que estejam estudando a Bíblia. E hoje nós vamos continuar celebrando o que estamos celebrando nessa semana. Muitas pessoas aceitando Jesus Cristo como seu Salvador e entendendo que Ele tem uma mensagem de grande esperança para nós nessa última batalha. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. O pastor está chegando para te batizar e nesse momento nós já vamos celebrar que já chegou. É um The Flash. Muito bem. Amém.
Pastor e Elisama, você está aqui hoje para receber a glória de Deus e, nesse momento, receber do alto do céu o perdão de Deus na sua vida. E começar de novo, apesar de ser tão jovem, né? E Deus hoje vai te dar a oportunidade de começar uma nova vida diante dessa igreja. Por isso, Elisama, pastor Leonino, hoje, como ministro do Evangelho, para começar uma nova vida e perdão dos seus pecados, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Vamos dar parabéns. Com um sermão maravilhoso desse, a gente encerra a live de sábado de manhã. Mas fique atento, desbravador, que já já a gente abre a terceira live. E olha só que vai ter mais. Nessa live vai ter a sessão da tarde. A gente vai postar um filme para vocês, o filme da última batalha. E depois do filme da última batalha, terá a terceira live, a live da classe bíblica. Então é isso, desbravador. Assim como foi José, eu quero ser também. Passar pela prova e ser fiel a Deus. Eu fugirei das tentações ao meu redor, e o nome do meu Senhor glorificarei. Desbravador inabalável, não foge a luta incansável. Desbravador inabalável, eu sempre serei.
Música